Vamos ver. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede a alegria, a felicidade de estarmos aqui mais uma noite para honrar, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teria nenhum outro motivo da gente estar aqui. Se não fosse para isso, a gente não estaria aqui. A gente estaria fazendo outra coisa. Mas nós estamos aqui para honrar, glorificar o nome do nosso único e querido e eterno Excelso Salvador de Jesus Cristo, ou como que muitos reclamam, por que você não chama? Yeshua, pode ser Yeshua, o nome dele em hebraico, Yeshua, é Yeshua, pronto. Mas não, ele conhece, ele sabe, ele está aqui dentro de mim, como é que ele não me conhece? Se ele habita dentro de mim. Então esse, nosso único e suficiente Salvador, nós estamos aqui para servi-lo, para honrá-lo, para viver, para brigar pelo Evangelho dele, se for preciso até morrer por esse Evangelho. Porque a igreja de Cristo não tem covarde. E nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Agora, Satanás e o servo dele são eternos perdedores, porque eles precisam matar, precisam roubar, precisam prostituir, fazer tudo de ruim para conseguir alguma coisa nessa vida. E o Senhor Deus, ele nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Não é? Então nós agradecemos esse Deus, tudo que ele tem feito por nós, esse mundo maravilhoso, o céu, o mar, as estrelas, os animais, todas as coisas, os nossos filhos, os alimentos, tudo que ele nos tem dado. Tudo provém do Senhor. E Satanás vem e quer destruir tudo. Quer destruir os alimentos, quer controlar os alimentos, quer controlar as pessoas, botar chip nas pessoas, quer controlar as religiões, quer controlar a igreja de Cristo. Satanás controla tudo. Ele só não controla a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é controlada e dirigida pelo Espírito Santo. Satanás não fica de gracinha com o povo de Deus, não. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, e principalmente aqui do pastor Aragão, a quem nós passamos a palavra agora, para nos trazer mais um estudo sobre o livro do profeta Daniel. Com a palavra, o pastor Sebastião Aragão. Obrigado, Pedrosa. Obrigado, queridos irmãos, por mais esta oportunidade, este privilégio de estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos usar 1 hora a partir desse momento, no máximo, talvez até menos. Nós vamos hoje aproveitar para estudar o capítulo 8 de Daniel, e nós vamos aproveitar os irmãos, conforme eu já coloquei ali para adiantar, os irmãos que vão ler, né? Nós vamos falar hoje sobre a visão que Daniel teve sobre um carneiro e um bode. E nós vamos procurar ver o que Deus tem a falar conosco. Os irmãos que vão ler, fiquem atentos à hora que eu pedir, porque nós vamos, como estávamos fazendo, eu dei uma paradinha para explicar aos irmãos sobre o anticristo, sobre a necessidade dele, a origem dele, tudo isso. Mas agora nós vamos, continuamos até lendo Daniel 8. O capítulo 8, irmãos, mostra para nós que o alvo da visão de Daniel, a visão de um carneiro e de um bode, foi revelar o que se realizará, isso de Daniel para cá, ou acredito até que, se falarmos como hoje, já está se realizando hoje, no tempo do fim, no tempo determinado do fim. Nós lemos no capítulo 8, 3 versículos, 17, o 19 e o 26, onde ele usa esta expressão, no tempo determinado do fim. Portanto, descobre-se, ou nós podemos descobrir, eventos que já começaram ou estão começando agora. E o que nós queremos atingir, estudando o capítulo 8? Qual é o alvo? Qual é o nosso objetivo? Perceber que o que Daniel viu em visão nos últimos dias era tão impressionante, era tão tremendo para ele, que ele adoeceu. Ele adoeceu. Por exemplo, no verso 27, eu não pedi para ninguém ler, eu mesmo vou ler,
do capítulo 8, é o último versículo, está escrito assim, ó. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Prestem bem atenção. A visão foi tão terrível para ele que ele chegou a adoecer por causa dela. Então nós podemos ver, irmãos, que atualmente nós estamos no tempo em que tem que começar os acontecimentos que deixaram Daniel espantado. E ele os avistou de longe, veja bem, era futuro. Uma visão verdadeira de Deus. Viu, Vanessa? Visões verdadeiras de Deus causam mais do que alegria ou fazer alguns caírem pelo chão, com aquelas armações que a gente vê por aí. Ao invés de fazer isso com Daniel, fez com que ele adoecesse. O poder de Deus era tão grande que o corpo carnal de um homem santo como Daniel, vocês não veem a Bíblia falar nenhum mal de Daniel. A gente sabe que ele era pecador, porque todo homem é, mas a Bíblia não relata nenhum pecado de Daniel. A Bíblia não relata. E Daniel é um dos 3 homens justos citados por Deus. Daniel, ele era tremendamente justo, tão próximo de Deus, mas quando ele teve uma visão realmente vinda de Deus, aquela visão fez com que ele adoecesse. Não devemos dizer, portanto, nem eu nem você, no nosso coração, não devemos dizer, por exemplo, meu Senhor tarda em vir. O Senhor vai demorar, então eu posso continuar um pouco mais antes de endireitar a minha vida. Eu até pedi à irmã Olívia para encontrar Mateus 24, 28. Se a irmã Olívia puder ler, já gostaria de ouvir essa leitura. Porque o nosso alvo, irmãos, deve ser de nunca deixar o coração pensar naquilo que achamos por demais pesado dizer com a boca. Aquilo que é pesado para dizer com a boca também não deve ser guardado no coração. Nós não devemos deixar. Irmã Olívia, Mateus 24, 48, se a senhora puder. 24, 48. Sim. 24. Logo após, a irmã Cleusa vai ler capítulo 8, de 1 até o 7, tá, irmã Cleusa? A senhora terminando o 7, a irmã Eliette vai ler do 8, né, até, é isso mesmo, de 8 a 14. Logo em continuação. Pode ler, irmã Olívia, por favor. Porém, se aquele meu servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Se aquele meu servo disser, o senhor vai demorar ainda, enquanto os irmãos estão brigando aí, estão discutindo qual é o nome certo de Jesus, perdendo tempo com besteira. Eu sei quem é Jesus, mas não me importa tanto que eu saiba quem é Jesus. Importa que ele saiba quem eu sou. Entendeu? Isso aqui é importante. Ele é que precisa saber quem eu sou. Porque vocês lembram que ele falou assim, olha, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. Ele está batendo e diz, quem é você? Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não adianta a pessoa dizer que conhece Jesus. Conhecer o caminho não é a mesma coisa que andar no caminho. É muita gente discutindo, o nome é Yeshua, o nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome... Irmão,
Fique com raiva quem quiser. Jesus, 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 Jesus e Jesus. E quer ouvir de novo? Jesus salva. Só Jesus salva. Você queira o nome que quiser. O nome é Jesus. Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por quem nele crê. Quem não quiser crer, não crê, irmão. Você não é obrigado. Pode viver a vida inteira sem Jesus. Terrível vai ser você morrer sem ele. Sem Jesus. É Jesus o nome dele. Eu falo português. Se quiser falar Jesus, aí eu vou falar em inglês. Se quiser falar espanhol, eu vou falar Jesus. Mas não importa a língua que você disser, importa é que ele te conheça e saiba que você está falando com ele. É isso que você tem que prestar atenção. Nós vamos ver agora uma coisa interessante. Enquanto o povo briga, enquanto o povo discute baboseira, o tempo está se aproximando. O arrebatamento está vindo. A profecia está se cumprindo. E nós não temos tempo a perder. Chame-o como quiser. Agora, eu vou te perguntar. Ele conhece você? Ele sabe quem você é? Irmã Cleusa, por favor, leia capítulo 8, de 1 a 7, por favor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Irmã Eliette, do verso 8 até o verso 14, por favor. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Assim engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, vindo na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs
e o santuário será purificado. Obrigado, obrigado, irmã Eliette. Muito obrigado. Irmãos, depois Daniel ainda desfruta da bênção que recebera no tempo do capítulo 1, verso 17. Ou seja, o dom de entender as visões e os sonhos. Essa visão foi dada a Daniel no 3º ano do rei Belsazar. Ou seja, no ano do banquete, quando se deu a queda do poder mundial da Babilônia. Isso nós estudamos no capítulo 5, quando Amão escreveu lá na parede, lá no teto, lá, né, no alto da parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Depois daquela que me apareceu no princípio, é o que Daniel diz, depois daquela visão que me apareceu no princípio, então esse dizer dele faz com que a gente deva considerar essa visão como um suplemento do capítulo 7. No verso 2, cita a cidadela de Suzã. Suzã é onde morou Neemias e onde teve lugar a história de Esther. Se depois os irmãos quiserem conferir, não vou fazer isso agora para a gente ganhar tempo, Neemias 1:1 fala, e Esther, capítulo 1, verso 2 também fala. E isso foi quando? Quando aconteceu? Depois da Pérsia vencer a Babilônia. E quando a Pérsia vence a Babilônia, Suzã se torna a capital do Império da Pérsia. A cidadela se tornou a capital do Império, agora o novo Império, que era a Pérsia. E foi lá que Daniel se achou em espírito e recebeu as revelações que ele conta para mim, para você e para todo aquele que lê a Bíblia neste capítulo que nós estamos estudando. No verso 3 diz assim: eis que um carneiro. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro. O carneiro aí, ele simboliza a Medo-Pérsia. Ué, pastor, será que é mesmo? Sim, quer ver? Natan, você quer rapidinho, capítulo 8, verso 20. Nós estamos estudando o 8, só dá uma olhada no verso 20 para que o pessoal veja que eu não estou chutando que o carneiro simboliza a Medo-Pérsia. Por favor. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Obrigado, Natan. Obrigado. Tá vendo aí, irmãos? A própria Bíblia explica quem era o carneiro. O carneiro simboliza a Medo-Pérsia, que tinha o poder absoluto sobre o mundo inteiro depois de ter vencido a Babilônia. Os 2 chifres simbolizam o rei da Média, ou seja, um chifre simboliza o rei da Média e o outro chifre simboliza o rei da Pérsia. E a ponta mais alta, ou seja, o chifre maior, representa a Ciro, o persa, que reinou depois da morte de Dario, que era o Medo. Tá? O rei da Média era Dario, mas Ciro, mais importante que ele. Agora, no verso 5, está escrito: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Um bode vinha do ocidente. Esse bode representa a Grécia. Natan, já que você leu o 20, por favor, leia o 21 para nós.
Esse bode que vem do Ocidente, quem ele representa? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Obrigado, Natan. Veja bem, o bode que vinha do Ocidente representa a Grécia. E ainda no verso 5, diz que ele vinha do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Sem tocar no chão. Irmãos, a história, ela conta que as conquistas de Alexander the Great, né? Alexandre, o grande imperador da Grécia, as suas conquistas, elas eram verdadeiros Blitzkrieg. É uma palavra alemã que significa guerras relâmpago. Guerras relâmpago. Ele já estava à porta das cidades para conquistá-las antes, veja bem o que eu vou dizer agora, antes de alguém saber que Alexandre o Grande tinha saído do seu palácio. Quando sabiam que ele estava às portas da cidade para vencê-la, o pessoal pensava que ele ainda estava no palácio. Em 3 grandes batalhas renhidas, ele rompeu o poder da Pérsia, e em menos de 3 anos, ele venceu. Em menos de 3 anos, ele venceu a Síria, a Fenícia, Chipre, Tiro, Gaza, o Egito, a Babilônia e outros países. 20 cidades, todas centro de comércio e da cultura grega, tomaram o nome de Alexandria, falando em português. Tomaram o nome de Alexandria. Alexandre tinha o grande alvo de fazer do mundo inteiro uma única nação. Olha bem o que Daniel está passando para nós. Alexandre, repetindo, para que você preste bem atenção e guarde. Alexandre tinha o intento, a intenção de fazer do mundo inteiro uma única nação. Poderíamos dizer até a Alexanderlândia. Isso ficaria melhor em inglês do que falando em português, né? Alexanderland. Não podia haver mais guerras e mais carestia, porque não haveria mais estrangeiros. Olha a intenção dele. Se ele tornasse o mundo inteiro uma só nação, ninguém seria estrangeiro. Todos seriam cidadãos de uma única nação. Haveria paz, na visão dele. Não haveria guerra, haveria prosperidade, não haveria fronteiras. E todos os homens, assim, podiam gozar de paz e prosperidade. A ideia dele nos faz lembrar de João, quando diz que o espírito do anticristo já agia no mundo. Veja, não era o anticristo. Alexandre o Grande, Alexander the Great, ele não era o anticristo. Mas já agia impulsionado, induzido, orientado, influenciado pelo espírito do anticristo. Alexandre tinha um sonho dourado, irmãos. Mas só existe um homem que pode realizar este sonho. E quer goste, quer não goste, eu vou dizer o nome dele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o único que pode fazer isto.
E é ele que vai ser o rei, que vai reinar aqui na terra. Quando inaugurar o reino dos céus, o reino de Deus, conforme está em Mateus capítulo 25, do verso 31 em diante, e todos vocês são conhecedores, que ele vai reunir diante dele todas as nações e separar uns para a direita e outros para a esquerda. Ovelhas e bodes. Vocês conhecem bem esta passagem, não vou me ater a ela nesse momento. A única pessoa que poderia realizar o sonho dele seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Alexandre, ainda muito novo, dominou o mundo inteiro e chorou. Chorou porque não havia outros reinos para conquistar. Depois, como não tinha mais países ou cidades para invadir, ele ficou ocioso. E no seu palácio, sem nada para fazer, sem guerras para batalhar, ele caiu em muitos vícios e chorou. Chorou, chorou, até morrer vítima do álcool com a idade de 33 anos apenas. Olha a idade que ele morreu, 33 anos. E conquistou o mundo inteiro. Conquistou o mundo inteiro com 33 anos e morreu. E eu até digo para vocês também, Jesus morreu com 33 anos para conquistar o mundo inteiro. Mas há uma grande diferença entre o Senhor Jesus e Alexandre o Grande ou qualquer outro conquistador. E uma das maiores, sabe qual é? É que o túmulo de Alexandre você ainda pode encontrar, mas se você for lá aonde foi colocado Jesus, você vai ler. Ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Esta é a grande diferença entre Jesus e todos os outros grandes líderes que você puder ouvir falar ou ler sobre ele. Alexandre, meus irmãos, é esse chifre que está no versículo 5, e você comparando com o versículo 21, que o Natan já leu, que está explicado ali que o bode, ele representa a Grécia. Alexandre é esse chifre que venceu o carneiro, o chifre que venceu, o chifre do versículo 7. Opa, peraí, pastor, o que é o chifre do versículo 7? Viu chegar perto do carneiro, o bode, e enfurecido contra o carneiro, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não lhe havia força, quer dizer, não havia força no carneiro para resistir ao bode. Mas, irmãos, continuando a leitura, o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Ou seja, Alexandre é o bode que venceu o carneiro, a Medo-Pérsia, e o chifre quebrado no tempo da sua maior glória, quando tal parecia mais improvável. Quando parecia improvável que ele pudesse ser vencido, que ele pudesse ser derrotado, ele derrotou a si mesmo. Ele entrou na ociosidade. E eu quero deixar um aviso aqui para nós mesmos. Irmãos,
não vamos deixar que a ociosidade nos vença. Nós temos muito o que fazer. Alexandre já tinha conquistado todos os reinos da terra, mas nós ainda temos muitos corações para conquistar, muitas almas para ganhar, muitas pessoas por quem orar, muitos doentes a quem visitar, muitos perdidos a quem buscar. Nós não precisamos ficar na ociosidade. Os 4 chifres do versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Os 4 chifres eram os sucessores de Alexandre, que reinaram sobre o reino dividido. Ou seja, Alexandre morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes. E como foi dividido? Porque 4 chifres aparecem no lugar. Primeiro, Seleuco, no leste, governando sobre a Síria, a Babilônia e a Média. Primeiro chifre. O segundo chifre, Cassandro, no oeste, que governa sobre a Macedônia, a Tessália e a Grécia. Terceiro chifre, Ptolomeu, no sul, que governa sobre o Egito e Chipre. E o quarto chifre, Lisímaco, no norte, que governou sobre a Trácia e a Capadócia. Aí estão os 4 chifres que se originaram ou que apareceram quando o chifre maior foi quebrado, quando Alexandre o Grande morreu. No verso 9, diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Um chifre muito pequeno. Esse chifre, irmãos, faz mesmo como o do capítulo 7, 25. Opa, capítulo 7, 25. Está escrito assim no capítulo 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Irmãos, esse chifre é o mesmo, e ele é centro de interesse para nós neste capítulo. No verso 10, diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. Cresceu até atingir o exército do céu. Damos uma olhadinha, Natan, você é rápido aí, Gênesis 22, 17. Gênesis 22, 17. Esse eu peguei o Natan de surpresa. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Amém, a tua Natan? descendência possui... Continua. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Amém, muito obrigado. Aí se refere ao exército de Deus, ao exército do céu. Engrandeceu, e quando disse engrandeceu até ao exército do céu, por que é que eu pedi ao Natan para ler 22, 17? Isso é uma promessa de Deus a Abraão e a sua descendência. O que quer dizer isso? Que essa ponta muito pequena, esse chifre muito pequeno, do verso 9, né, e é um chifre que se torna forte para o sul, ele se engrandeceu contra os judeus.
E as estrelas, quem são as estrelas? As estrelas são os líderes. Os líderes. Verso 24. 24. Natan, por favor. Capítulo 8, 24 de Daniel. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Amém, muito obrigado. E o lugar do seu santuário, no verso 11, está se referindo ao templo. O templo que vai ser reconstruído. Não confundam com o templo do Macedo. É o templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. É chamado aí de seu santuário. E diz no verso 14, Osmi, dê para nós as suas boas-vindas, lendo 8:14 para nós, por favor. 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Obrigado, Osmi. Muitos ensinam que são 2.300 anos. Não, irmãos. São 2.300 dias. Como que eu sei que são 2.300 dias? Com facilidade, irmãos. Está escrito aí, olha, para nós. Tardes e manhãs. Tardes e manhãs. Tarde e manhã é um dia, e não um ano. Os crentes fiéis rejeitam todas as doutrinas que marcam a data da volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que está próximo, nós sabemos que está às portas, mas não temos coragem de marcar uma data certa. Todos os cristãos que são fiéis não aceitam isso, e nós já temos vivido muitas vezes as pessoas marcando e quebrando a cara, né? Na verdade, se decepcionando e decepcionando a muitos. Damos também as boas-vindas e a paz do Senhor ao Mateus. Eu pedi que fosse a irmã, quem é que eu pedi para... Eu acho que foi a Vanessa, não sei se foi a Vanessa ou foi a irmã Helena Minucci que eu pedi primeiro. Espera aí, depois da irmã Cleusa, irmã Helena Minucci. Irmã Helena Minucci, por favor, do verso 8, do verso 15 até o 21, irmã Helena. Por favor. Depois, a Vanessa continua até o 27. Vanessa, nem precisa dar tempo não, tá? A irmã Helena terminou, você vai direto até o 27. Irmã Helena, por favor. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante como semelhante de homem, como semelhança de homem. E ouvi a voz do homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que me farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Obrigado, irmã Helena. Vanessa, pode continuar, por favor? O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele,
significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por suas astúcias, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos, que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Muito obrigado, Caçulinha. Irmãos, está escrito que Daniel, ao ver a visão, procurou entendê-la. Só pode ser que Daniel orou pedindo a interpretação. O crente fiel não procura interpretar as Escrituras, mas procura entendimento de Deus para estudá-las. Se nós tivéssemos tempo... Aliás, deixa eu ver quem não leu ainda aqui. Espera aí. O doutor Pedrosa não leu ainda. Pedrosa, por favor, Efésios 1, de 16 a 18. E o Natan acha rapidinho aí. O Natan não, o Natan já leu bastante. A irmã Olívia acha Salmo 119, verso 18, irmã Olívia. Efésios 4. Efésios capítulo 1, doutor Pedrosa, verso 16, 17 e 18. Vou ler. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém, doutor Pedrosa? Obrigado. Irmã Olívia, Salmo 119, verso 18. Verso 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedrosa. Obrigado, irmã Olívia. Vejam aí, irmão. O crente fiel, por isso é que eu disse que o crente fiel, ele não procura interpretar as Escrituras, mas procura o quê? Entendimento de Deus para estudá-las. Os irmãos veem pelo que o doutor Pedrosa leu em Efésios 1, quando Paulo diz que ora pelos Efésios, pedindo que o Senhor Deus, né, que o Senhor, o Pai da glória, dê aos crentes da cidade de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Veja só que é bem diferente da sua tentar interpretar por si mesmo. Ele tem que orar e pedir a Deus que Deus lhe abra os olhos. No verso 17, fala no tempo do fim. No tempo do fim. É o finalzinho do versículo 17. Isso quer dizer o quê? No fim dos tempos dos gentios, no fim dos tempos das nações. Quando a gente fala gentios, a gente fala das nações. E um judeu como Daniel,
não podia ter outra ideia a não ser a ideia, isso é para frisar bem, de saber o que vinha a ser o fim dos tempos, em que o povo de Israel tinha de estar expulso e disperso da sua terra. Isso a gente vê ainda até hoje. A maior parte dos judeus não estão em Israel. No verso 23, foi a Vanessa que leu, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, mostra-nos a ideia, né, de que quando os transgressores tiverem chegado ao maior grau de glória, de poder e de prosperidade contra Deus, quando eles acabarem, quando eles, quer dizer, tiverem atingido, muita gente fala, muita gente prega, muita gente ensina que nós vamos ter um grande avivamento antes do arrebatamento. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que o que devemos esperar é que os transgressores cheguem ao maior grau, ao grau mais elevado de pecado, de poder e de prosperidade contra Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Não é diretamente contra Deus, que eles nunca vão poder atingir a Deus, é contra o povo de Deus. Você é povo de Deus? Se você é povo de Deus, não adianta a gente fugir, irmãos. Eu vou me mudar daqui para a luta acabar. A luta não é do lugar, a luta é sua. Pode estar aqui, ou pode estar com o Eric lá no Japão. Ela é nossa. É para a gente aprender. Nós estamos sendo preparados por Deus para reinar com Jesus no reino de Deus. Então, irmãos, nós temos que saber enfrentar, nós temos que saber vencer, nós temos que saber como lidar com as situações as mais diversas. Olha, eu sei o que é inundar o travesseiro com lágrimas, como dizia Davi. Eu sei. Mas nem por passar a situação que eu passo, que vocês estão sabendo que eu estou passando no momento, não é a primeira vez, irmão, são 40 anos de evangelho. Mas nem isso tira o sorriso dos meus lábios, já repararam? Eu converso com a irmã Cleusa, eu converso com o Natan, eu converso com a irmã Eliette, converso com a irmã Helena, com o doutor Pedrosa, com a Osmir, com a Vanessa. Estou sempre sorrindo, sempre brincando. Parece até que não tem problema, né, irmã Olívia? Tem gente que fala assim: o que você tem aí? Parece que você ri até de desastre de trem. É porque quem tem paz, a paz que excede todo entendimento, irmãos, é capaz de cantar no meio de uma grande tempestade. Nós estamos sendo preparados para isso. Isso é coisa de cearense mesmo, né, Natan? Com certeza. Isso é coisa de cearense. O mundo está acabando e ele está rindo. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, no verso 23, diz o seguinte. 23. Quem leu foi a Vanessa. Mas quando, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, feroz de cara, e entendido em intrigas, levantar-se-á um rei. Irmãos, muita gente, muitos ensinadores, dizem que esse rei chamava-se Antíoco Epifânio,
Ele é conhecido por dois nomes, Antíoco Epifânio ou Antíoco Epífanes. Depende do livro que você lê, você vai encontrar, mas é a mesma pessoa, Antíoco Epífanes ou Antíoco Epifânio. Mas eu digo aqui para vocês que não pode ser Antíoco Epifânio na divisão de Seleuco, que se levantou quase 400 anos depois. Está vendo? Não pode ser ele, porque ele só se levanta quase 400 anos depois e fez muitas coisas mencionadas no capítulo que nós estamos estudando. Por que não pode ser Antíoco Epifânio, pastor Aragão? Porque ele nunca se tornou forte para o sul e para o oriente. Ele nunca pisou aos seus pés o povo de Deus e o santuário por 2.300 dias. Se você tiver uma Bíblia católica, se você tiver a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é de uma excelente... Pastor Aragão, só pedir para você ver se está lendo o versículo 23. Vê o final do 26. O 26 falando disso que está aqui acima, olha o que ele diz aqui. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então não poderia ser do Epífanes. Isso. Muito distantes que ele estava falando, né? Então, nesse último tempo, exatamente o que ele está falando aqui embaixo no versículo 26. Obrigado. É verdade. Ele deixa bem claro que não podia ser para aquele tempo. Está escrito aí, realmente. Obrigado, doutor Pedrosa. Irmãos, a Bíblia, Natan, a Bíblia de Jerusalém é uma excelente Bíblia. A tradução dela é ótima, muito boa. E por que eu falei sobre ela agora? Porque é na Bíblia católica que tem a história dos irmãos Macabeus. Os Macabeus, eles são profetizados aí por Daniel. Os Macabeus são dois livros, primeiro e segundo Macabeus. Vai contar a história de Antíoco Epífanes ou Epifânio, como quiserem, depende do livro em que estiver registrado o seu nome. Então, ali, quem quiser saber, pastor, eu posso ler? Pode ler. Você não deve pregar sobre o livro dos Macabeus, porque ele é um livro histórico, não um livro, como eu diria, inspirado por Deus. Mas você pode ler, sim, você estará fazendo uma boa leitura. Ele se levantou no começo do reino da Grécia, e não na última parte. E nós precisamos notar, no verso 23, quando diz assim, no fim do seu reinado. Ou seja, ele morreu mais de 100 anos antes de findar o Império da Grécia. Certamente, então, não se refere a Antíoco Epifânio ou Antíoco Epífanes. Esse feroz de cara, do verso 23, deve ser a mesma pessoa que está em 2 aos Tessalonicenses, e irmã Cleusa, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 9. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2, do verso 3 até o verso 9. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detenho para que ele seja revelado, somente a ocasião própria. Até o 9. Até o 9. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Obrigado, irmã Cleusa. Obrigado, obrigado. Ou seja, está falando de quem? Do anticristo. Do anticristo. É preciso notar o que é revelado dos versos 23 a 26 acerca desse rei feroz de cara e representado na visão por um chifre muito pequeno. Ou seja, o que é que eu posso notar aí? Dos versos 23 a 26. Opa, pastor, verso 23 a 26. Por favor, Vanessa, foi você que leu, dá uma olhadinha, lê de novo, por favor, do 23 ao 26. E eu vou depois mostrar para vocês o que a gente nota aí e nós terminaremos o Hangout nos próximos 5 minutos. Lê de novo do 23 ao 26. Foi isso. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Obrigado, Vanessa, obrigado. Veja bem, o que nós vemos revelado aí, nesses versículos que a Vanessa acabou de ler. Se quem quiser anotar, anote, mas vai ficar difícil que eu não vou falar devagar. Primeira coisa, os judeus, nessa época aí, os judeus estão novamente na sua terra, que o mundo chama de Palestina, e é o tempo do fim. Quem quiser anotar do lado aí, anote versos 17 a 19. Segundo lugar, o que eu reparo? Que eles, nessa época, já têm reedificado o templo. Isso é claro. Mas como claro, pastor? Porque fala acerca do holocausto perpétuo e o santuário. Ou seja, fala que os sacrifícios seriam feitos novamente, estariam sendo realizados. Estariam sendo realizados. Então, para que isso aconteça, o templo já tem que estar reerguido. A igreja já não estará mais aqui. 3. Friso, para ficar gravado, que estão de novo fazendo os sacrifícios diários. 4. Esse rei recebe o seu poder de outrem. Está no verso 24. 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Veja só, grande é o seu poder, mas não vem dele mesmo esse poder. Ele recebe de outrem. Está no verso 24. E a irmã Cleusa, ela leu 2 Tessalonicenses 2,9, que eu vou repetir agora para ela não ter que procurar. A esse iníquo, cuja vinda
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios de mentira. Quer dizer, ele recebe poder de Satanás. Você pode comparar com Apocalipse 13, verso 2. Quinto ponto. Ele quer destruir o povo santo. E como ele faz isso? O povo santo aí não é a igreja. A igreja já está no céu. O povo santo aí, irmãos, é o judeu. É o judeu. Quando a igreja sai da terra, quem se torna povo de Deus novamente é o povo judeu. E o que é que ele faz, esse homem? Ele tira o seu holocausto perpétuo e ele destrói o lugar do seu santuário, o templo. No verso 11 fala isso. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então você pode ter certeza que o templo vai ser reerguido. Não confundam templo em São Paulo. Estou falando do templo que seria realmente o templo de Salomão, vamos dizer assim, é o terceiro templo, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. E ele destrói o lugar do santuário, o templo. Sexto ponto, Deus entrega o povo nas mãos desse iníquo por causa da transgressão. Olha o verso 12. O o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado, o sacrifício de costume, por causa das transgressões. Deus entrega a ele, o povo judeu, aí, por isso que ele é vencido, o povo santo, não é você. Você aí já é vitorioso. Você aí já está em glória. Você já tem corpo semelhante a Jesus. O povo entregue aí, o povo santo aí é o judeu. E por quê? Por causa das transgressões. Sétimo ponto que eu alcanço aí. O chifre muito pequeno, agora grande, versículo 24 fala, grande é o seu poder, não é? Ele causará estupendas destruições e prosperará e fará tudo o que lhe aprouver. Então, ele agora, grande em poder, lança por terra a verdade, como você pode observar no versículo 12, verso 12. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ele faz tudo que é do seu agrado e prospera. Oitavo ponto que eu noto na leitura que a Vanessa fez agora. Essa tribulação do rei feroz de cara, eu prefiro usar essa expressão, está para continuar, depois que ela começa, ela dura 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Olha aí, verso 14. Então me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nono ponto, esse rei será destruído sem mão. Na Bíblia, na versão brasileira, diz, sem intervir a mão de homem. Você pode dar uma olhada a isso aí em Daniel 2:45, em Daniel 7:25, em 2 Tessalonicenses 2:8, que eu vou ler para vocês. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. Ou seja, ele será destruído sem auxílio de mãos humanas. E você pode comparar também com Apocalipse 17, verso 11, ou 19, 20. Irmãos, para a gente terminar o nosso hangout de hoje,
A besta do Apocalipse 19, verso 20, aponta, ou chifre muito pequeno de Daniel 8:9, e o chifre pequeno de Daniel 7:8 são uma coisa só. Repetindo, a besta de Apocalipse 19:20, o chifre muito pequeno de Daniel 8:9 e o chifre pequeno de Daniel 7:8 são uma coisa só. O urso do capítulo 7 e o carneiro do capítulo 8 representam também uma coisa só. O que, pastor? A Medo-Pérsia. O leopardo do capítulo 7 e o bode do capítulo 8 representam também uma coisa só, a Grécia. O chifre muito pequeno do capítulo 8, verso 9, tem a sua origem no bode, ou seja, na Grécia. Mas se levanta entre os 10 chifres do capítulo 7 e 8, as 10 nações do animal espantoso, que é Roma. Verso 26 diz assim: cerra a visão. Cerra a visão. As palavras de Daniel foram fechadas e seladas. Coloque isso entre aspas. Fechadas e seladas. É só comparar com o capítulo 12, verso 9. Quer ver? 12, 9. Irmã Helena Minucci, por favor. Daniel, capítulo 12, verso 9. Abre o som, irmã Helena, por favor. Tá certo. Obrigado, pastor. Obrigado. 12, verso 9, de Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Obrigado, irmã Helena, obrigado. Tá vendo aí, doutor Pedrosa? Por que só agora que a gente está entendendo? Tá vendo, Vanessa? Tá vendo aí, irmã Eliette e demais irmãos? Nós estamos entendendo agora porque Deus mandou, Deus disse que estas palavras estavam fechadas e seladas até o tempo do fim. Estamos entendendo agora, porque agora é o tempo do fim. Grande é a diferença hoje, não é verdade? A ordem de Deus é, lá em Apocalipse 22:10. Espera aí, vamos comparar? 22:10, Natan, rapidinho. Apocalipse 22:10. Olha a diferença. Se eu te interromper, Natan, não se assusta não e nem fecha a Bíblia. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque Pera aí, o tempo Natan. está próximo. Espera aí, Natan. Espera aí, mas você vai ler de novo. A Daniel Deus disse, fecha e sela. Fecha e sela. Porque o tempo ainda está distante. Agora você lê para mim, por favor, o que diz Apocalipse, o que Deus diz em Apocalipse 22:10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, Natan. Repararam aí? Repararam? Em Daniel, no verso 8, verso 26, ele diz o seguinte, olha a ordem dele no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, ou seja, fecha e sela a visão, porque
se refere a dias ainda muito distantes. Quando você compara com Apocalipse 22:10, a ordem já é outra. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olhem a diferença. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. Olha como Deus nos esclarece. E para terminar, no verso 7, Daniel 27, Daniel diz: eu, Daniel, enfraqueci. Aí diz lá, pontinho, e espantei-me acerca da visão. Irmãos, a visão era tão terrível para Daniel que ele ficou doente alguns dias. Foi como uma guerra relâmpago para eles. Como, diria eu agora, eram profundos os segredos, tanto do futuro imediato, como do futuro muito distante, que Daniel levava escondidos no coração, enquanto cumpria fielmente os deveres da corte corrupta e enfraquecida de Belsazar. Veja, Daniel vivia numa corte corrupta e enfraquecida, mas nem por isso deixava de ser fiel. E vocês que participam do nosso Hangout, nós estamos vivendo num tempo de governos, eu botei no plural, para não me dizer apenas o brasileiro, totalmente corrupto e enfraquecido. Mas nós não podemos enfraquecer na nossa fé, não podemos enfraquecer no nosso testemunho, não podemos deixar de falar que Jesus Cristo vive, ressuscitou, vive e voltará para buscar a sua igreja. E digo mais, como são profundos os sentimentos daqueles que estudam o livro de Daniel, quando contemplam hoje a Palestina, os judeus, e meditam no que está acontecendo lá. Que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço esse privilégio que o doutor Pedrosa nos concedeu e aproveito também a oportunidade para convidar os irmãos para estarem conosco no nosso culto, no nosso hangout de quinta-feira, em Romanos, capítulo 8. Deus abençoe a todos e eu agradeço a todos vocês, dizendo que o nosso hangout também começa às 22 horas na quinta-feira. Doutor Pedrosa, um grande privilégio para mim estar mais uma vez com o senhor e com esses queridos e amados irmãos que me ajudam o tempo todo. Deus abençoe todos vocês. Apenas não esqueçam do pastor Aragão, porque grande é a luta, tá? Lembre-se sempre disso. Eu agradeço e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Doutor Pedrosa, com o senhor a palavra. Pastor, ainda queria que o pastor falasse sobre o sacrifício contínuo. Está aqui nos versículos 11, 12 e 13. No versículo 11 diz que o anticristo se engrandeceu contra o príncipe dos exércitos e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. No versículo 12 ele diz que ele foi contra esse anticristo, né? Esse poderoso rei, ele foi contra o sacrifício contínuo. E no versículo 13 ainda fala do sacrifício contínuo, dizendo até quando durará a visão do sacrifício contínuo. Eu queria que o pastor só falasse aí para frisar isso muito bem, que é muito importante nos dias de hoje, o que é esse sacrifício contínuo. Se esse sacrifício contínuo estava existindo lá naquela época, ou só existiu depois que Cristo nasceu? Então essas profecias, falando sobre o sacrifício contínuo, não era para aquele tempo, mas depois do sacrifício contínuo, né? Explica isso para a gente. Esse sacrifício, doutor Pedrosa, ele não é nem para aquele, para o de Daniel, nem para nós agora. Ele é para ser depois que o templo for reerguido. Nisso a igreja já saiu daqui. Não é para o tempo da igreja. Depois que o templo for reerguido, os judeus vão retornar àquela vida comum, seguindo os mandamentos, seguindo os ensinamentos de Moisés, e vão começar a fazer aqueles sacrifícios. O templo reerguido, como é que Israel faz paz com o anticristo? Não fala-se da falsa paz?
é que ele não vai se meter na vida do judeu, e até aí eles começam novamente a fazer o sacrifício contínuo, manhã e tarde, até que o anticristo, aí se cumpre lá em Tessalonicenses, quando ele entra no santuário, ele entra no templo que vai ser reerguido em breve, se assenta no trono de Deus, vamos dizer assim, querendo parecer Deus e exigindo que o judeu o adore como Deus. E isso aí é que vai fazer com que, diz que a paz, a aliança é cortada no meio da semana. No próximo Hangout nós vamos estudar isso, porque nós vamos falar sobre a 70ª semana de Daniel. Então nós vamos ver isso aí mais devagarzinho. Então isso aí não existe para o tempo hoje. Hoje, o nosso sacrifício é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos continuamente purificados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu e você, nós não temos que fazer sacrifício nenhum. Nossa passagem para o céu já foi paga. Jesus pagou na cruz do Calvário. Tudo que fizerem hoje, se você quiser fazer o bem, você foi criado para fazer o bem. Você, às vezes, fazer o bem te causa um sacrifício tremendo. Mas isso é por causa da natureza de Cristo em ti. Mas não que, através disso, você vai comprar nada no céu, vai ganhar nada do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Irmãos, se você melhorar, Deus não vai te amar mais por causa disso. E se você piorar, Deus não vai te amar menos por causa disso. Porque o amor de Deus por você é completo. Doutor Pedrosa, a gente esclarece melhor na semana que vem, que vai ser a 70ª semana de Daniel. Aí a gente vai falar mais um pouco. Para deixar isso muito bem claro, que essas profecias de Daniel foram seladas e guardadas agora para o tempo que nós estamos vivendo. O que o bispo Macedo está fazendo aí foi o que eu escrevi há 15 a 20 anos, o anticristo mais cedo. O Macedo estava antecipando a volta do anticristo. Ele está doido para encontrar com o capeta. Então, ele já, em vez de esperar a coisa acontecer lá em Jerusalém, ele já está fazendo aqui no Brasil. Entendeu? Mas tudo vai acontecer em Jerusalém. Mas é justamente tudo isso aqui que está na profecia de Daniel, é para esse tempo agora. Então, o bispo Macedo já não está mais adorando Jesus, ele vai fazer aquele sacrifício contínuo. É isso que eu estou dizendo agora. Esse sacrifício de sacrificar bode, cordeiro, cabrito, é isso aqui. Entendeu? É isso que nós estamos dizendo. O que o bispo Macedo está fazendo, irmão, é uma coisa muito grave, muito séria, é totalmente contra a palavra de Deus, é contra Jesus, gente. O que vai acontecer lá em Jerusalém, esse homem já está antecipando a glória de Satanás aqui no Brasil. E não tem ninguém levantando contra ele, só nós aqui. O que o bispo Macedo está fazendo na reconstrução desse templo é dizendo: nós não vamos adorar mais Jesus, eu sou o sumo sacerdote, eu estou assumindo o lugar de Jesus. Ele está doido para ser o anticristo, o bispo Macedo. Agora aqui nós vamos fazer o nosso sacrifício, vamos sacrificar galinha, criança, adulto, bode, cordeiro, pomba, vamos fazer aquele negócio todo, uma bagunça, gente. E não tem nada. Agora ele não escreveu na frente do templo, Jesus Cristo é o Senhor, ele não escreveu ali. É o que eu estava dizendo, gente, isso não tem nada de evangelho na Universal, é o anticristo. É isso que a gente está dizendo, está aqui, está escrito aqui em profeta Daniel. Isso que eu falei com o pastor. E outra coisa que você falou aqui, muito interessante, falando aqui do anticristo, só uma citação rápida, falando todas essas características dele aqui, Daniel 8, de 23 a 26, descrevendo o anticristo. Aí você falou uma coisa muito interessante. Ele é um rei feroz e ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria mão. Ele, na realidade, ele não tem poder. Ele é um homem, ele é fraco. Exatamente como você deu a referência de Apocalipse 13, 2. 13, 11. Falando da segunda besta. A primeira besta ele descreve em Apocalipse 13, de 1 a 10. Aí de 11 em diante ele começa a descrever a segunda besta. Aí ele fala assim: esta segunda besta, ela emerge da terra, ela se parece com o cordeiro, mas não é,
e ela é um bode, né? É um bode, que a gente sabe esse bode Bafomete de Satanás. E Satanás, o versículo de Apocalipse, e diz assim, e Satanás, e ele parece com um dragão. E esse bode, ele diz, ele tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é bode, e fala como um dragão, ou seja, a força, o poder desse anticristo é de Satanás, o dragão, que está lá em Apocalipse 13 e 11. Então esse é o anticristo que fala aqui em Apocalipse 13 e 11, é esse mesmo anticristo que fala aqui de Daniel 8, de 23 a 26. É exatamente isso que a gente tem falado e mostrado. E ele não tem força por si só, mas ele vai ter a força de Satanás. Ele fala como dragão. Ele emerge da terra, parece com um cordeiro, mas não é cordeiro, é um dragão, e é um bode, e ele fala como Satanás. Ele fala com o poder do dragão. Então isso é muito interessante. Nós vendo como isso aqui está tudo acontecendo. Hoje Jesus disse em Mateus 24, e não perceberam. Nós aqui estamos percebendo, gente. Nós aqui estamos percebendo, estamos falando, estamos vendo o que está acontecendo. Mas o povo está aí fora da Assembleia de Deus, Batista, Maranata, Testemunho de Jeová, Católico, Mormons, eles não estão percebendo nada disso, irmão. Você é uma pessoa rica de informação, você é privilegiado. Você está vendo tudo que está escrito em Apocalipse, Daniel, aqui, que nós estamos percebendo. O Espírito Santo está nos mostrando. Doutor Pedro, inclusive, só quem pode, só poderia tocar na arca quem fosse da tribo de Levi. Isso que eles fizeram é uma verdadeira afronta a Deus. Isso aí é uma abominação aos olhos de Deus. Ali não tinha nenhum levita. Inclusive, quando tentaram levar a arca tinha sido aprisionada pelos inimigos e Davi mandou buscar a arca. Veja só, eles estavam fazendo a coisa certa, fizeram da maneira errada. Puseram num carro de bois e foram levando. E na hora da caminhada, o boi tropeçou e a arca ia cair. Um dos que estavam do lado da arca botou a mão. Na hora que ele botou a mão, Deus matou ele na mesma hora, porque não podiam tocar na arca. Aquilo ali, o próprio Macedo, ele fez uma abominação. A Vanessa escreveu aqui, eu não tenho o livro que ela falou, de um livro dele sobre o Apocalipse, em que ele mesmo diz que seria do 3º templo e seria ligado ao anticristo. Agora, ele mesmo faz isso, então ele é consciente do pecado e da afronta que ele está cometendo. Ele não está fazendo isso inconscientemente. Tá, obrigado, foi doutor. exatamente isso que eu falei no programa anterior. Esse povo da Universal estão indo para o inferno conscientemente. Eles estão sabendo que eles estão indo para o inferno. Eles são do anticristo. Quem é o anticristo? Não aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. E Deus consentiu que Moisés fizesse só uma cópia da arca. Ele não falou, façam 12 cópias, uma para cada tribo de Jacó. Ele só pediu uma. E que isso é uma afronta, irmãos. Não tem isso. Isso é anticristo, Jesus, o meu povo. Isso aí não é de Jesus, né, pastor? Com certeza não era. Isso aí é só afronta mesmo. Pior, mas o que é mais triste, doutor Pedrosa, é que tem muitos cristãos, muitos cristãos se enganando com aquilo lá e até aprovando, entendeu? Aquilo ali é uma demagogia muito grande, aquilo ali é verdadeira idolatria e é um pecado que ofende muito a Deus. Eu aconselho aos irmãos que tenham muito cuidado com relação àquilo lá. E principalmente, quando ele se diz sumo sacerdote, a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não temos outro sumo sacerdote. Muito obrigado. Eu escaneei e mostrei aqui, não sei se o pastor viu aqui, ó, ele dizendo aqui, ó, que os pastores da Universal, de equipar chalé de orações, barba de profeta, chamado por alguns de seus pastores de sumo sacerdote, o nome dado ao religioso supremo do antigo povo de Israel. Sumo sacerdote, é brincadeira, né, gente? Isso é legal. O homem está dizendo que ele é Jesus, gente. E o povo não está percebendo. Então eu tenho que gritar, eu vou falar, eu vou espernear. E o povo tem que saber que isso é de Satanás, gente. É o dragão que está lá dentro desse homem, gente.
Vê o que esse homem já fez, a obra dele, como começou a ser universal com o dinheiro do tráfico de droga, do cartel de Cali e da Colômbia. Você acha que isso ia chegar a Jesus? Pelo amor de Deus. Aí você vê assim, o Brasil tem 45 milhões de evangélicos. Com isso, se for considerar esse evangelho, por isso que eles não são pastores do anticristo. Eles são falsos pastores, são falsos profetas. Essa que é a diferença. Então, um grande abraço em todos, irmãos. Fiquem com a paz do Senhor e que vocês reconheçam que vocês são um grupo pequeno, privilegiado, que estão recebendo o que Jesus nos entregou de graça. Nós estamos passando de graça para vocês, com amor, com coragem. E guarde isso bem e pregue e vive isso. Porque a multidão que está aí no sistema religioso está totalmente enganada, voltando ao judaísmo, à circuncisão, à guarda do sábado, toda essa confusão toda. Então, mais do que nunca, nós temos que estar amando uns aos outros e ajudando uns aos outros, acima de qualquer outra coisa, como o Senhor mandou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o resto é o resto. Nós estamos voltando todos aqueles rituais de Jerusalém, que foram esses que mataram Jesus. Estes religiosos e estes do poder do anticristo da sociedade secreta. Agora nós vamos voltar para o lado dos criminosos de Jesus, os que mataram Jesus. Não, nós temos que olhar para Jesus, o nosso sumo sacerdote, né? É muita grosseria e ninguém fala nada contra o Bispo Macedo. Ninguém, nem Papa, nem Billy Graham, nem Malafaia, nem Manuel Ferreira, nem o Miguel Ângelo da Cristo Vive, tudo na mesma panela, gente. Tudo na mesma panela, sendo conivente esse crime contra Jesus. E está todo mundo calado. Então, vamos continuar nessa luta defendendo a Igreja de Cristo, tá bom? Um grande abraço em todos, fiquem na paz do Senhor e até o próximo dia que o Senhor permitir. Obrigado, doutor Pedrosa. Um grande prazer.